Boa noite, irmãos. Primeiramente, é um prazer ter os irmãos de volta de viagem. É bom, né? Ter a casa um pouco mais cheia novamente. Também o irmão Daniel já voltou de viagem, está visitando nossos irmãos em Betel. E pela mensagem que mandou, deve estar pregando lá neste momento. Que Deus esteja abençoando também o nosso irmão lá, que ele possa ser usado para a edificação dos irmãos em Betel. Também ficamos felizes com a presença do Mateus conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Esteve conosco de manhã. É um prazer tê-lo conosco, ouvindo da palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Pela manhã, o nosso irmão Amarildo pregou e falou um pouco contra a ansiedade, né, em determinado momento da mensagem. E muitas vezes nós vemos a repreensão da palavra de Deus contra a ansiedade com as coisas desse mundo, né? Mas algo que nós devemos lembrar é que existe uma ansiedade, sim, que o crente deveria ter. E essa passagem, ela nos fala sobre isso. Vamos ler, irmãos, inicialmente, versículo 32 e 33. Ele diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, aqui Jesus está falando referente à sua volta. A volta dele mesmo em vida novamente para a salvação de todos os crentes. E ele diz aqui que os irmãos deveriam ficar atentos, saberem os sinais. E a vinda de Cristo não deveria pegar nenhum de nós de surpresa, não é mesmo? Os crentes devem sim estar ansiosos pela vinda de Cristo. E a pergunta que eu gostaria de fazer a cada um que está aqui hoje é se você está ansioso pela volta de Cristo. Você almeja verdadeiramente que ele retorne? Você está aguardando essa volta de Cristo? Recentemente, né? Eu e a minha esposa, nós demos entrada em um terreno, na compra de um terreno. Só que esse terreno ainda não pode ser construído. Ele tem uma data que vai liberar a construção. E o que a gente faz? Tá contando os dias. A gente tem dinheiro para construir? Não, mas a gente está contando os dias da mesma forma. Porque nós já adquirimos. No momento nós adquirimos uma dívida. Mas um dia a gente está pagando, tá bom? Mas nós ficamos ansiosos por isso, né? Até eu que não sou uma pessoa ansiosa pelas coisas. E essa semana a gente conversava sobre isso, né? Ah, mas você não tem ansiedade por nada? Poxa, algumas coisas eu deveria ficar ansioso. Eu adquiri aquela terra. Eu quero tomar posse dela. Um crente verdadeiro que já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, ele deveria estar ansioso
para tomar posse do reino de Deus também. Ele fala aqui, né, no versículo 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Todas essas coisas ele está fazendo referência ao restante do capítulo. Tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas ele vem dando sinais de falsos profetas, pessoas um contra os outros, e os astros do céu perdendo a sua força e outras coisas. Ele vai descrevendo ali. Mas nós não vamos nos ater a isso hoje, tá bom? Nós vamos ficar com a parte não de nós reconhecermos a volta de Cristo, mas de nós desejarmos a volta de Cristo. E será que você, membro ou não dessa igreja, você está aguardando a vinda de Cristo? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Tá bom? Reflita a respeito disso. Versículo 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, as profecias, as promessas de Deus, elas irão acontecer. Todas elas. Só que nós vivemos ignorando as promessas de Cristo. Nós vamos ver aqui algumas delas. Mas e muitas vezes nós achamos que as promessas de Cristo, elas são impossíveis de acontecer. As promessas que Deus deixou na sua palavra para nós. E nós nos esquecemos que elas não são impossíveis para Deus. Conforme o irmão bem disse hoje de manhã, existem coisas que nós achamos grandes demais para nós, mas todas elas são pequenas para Deus. Ele pode absolutamente tudo. Nós vemos nos tempos atuais, mais uma vez, Israel em guerra. Né? A gente já nem sabe mais quando Israel sai de guerra, porque na verdade ele vive em guerra constantemente. Está o tempo todo lutando contra alguém. Mas a promessa de Deus diz o quê? Que no final dos tempos, um remanescente de Israel será salvo. Para um remanescente de Israel ser salvo, Israel precisa existir. E Deus guarda esse povo para ele. Existe alguma explicação humana para a nação de Israel sobreviver a tudo isso? Não existe. Estude um pouco da história da humanidade e você vai ver que é impossível uma nação sobreviver pelo que eles passam. Viver tão cercado de inimigos a vida inteira e mesmo assim ainda sobreviver. Nós temos também uma promessa para nós, de que Deus sustentaria a sua igreja até o fim dos tempos. E o que nós vemos é muita dificuldade. Se nós formos olhar por olhos humanos, a nossa igreja deveria morrer daqui a alguns anos. Ela deveria deixar de existir daqui a alguns anos. Porque não faz sentido ela sobreviver. O mundo atrai os jovens para fora da igreja. Os mais velhos morrem. E a igreja deixa de existir. Só que a igreja já sobrevive há mais de 2000 anos. Dessa mesma forma. E ela já passou por situações muito mais difíceis, com seus membros sendo mortos. Como é possível a igreja de Deus sobreviver?
através da promessa de Deus. Deus prometeu que sustentaria a sua igreja. E nós duvidamos. Versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos e visitantes, os céus e a terra passarão. Será que nós vivemos com essa convicção de que os céus e a terra irão passar? Que tudo o que nós conhecemos hoje vai deixar de existir? Pelo contrário, né? Nós vemos na pregação dessa manhã que nós vivemos ansiosos pelas coisas, preocupados com as coisas, com o nosso sustento e o que há de acontecer. E nós conversando com os irmãos individualmente, nós percebemos que isso é uma verdade. Após a mensagem do irmão dessa manhã, eu já ouvi de 3 pessoas que isso é uma verdade na vida dela. Que essa palavra mexeu com ela, que vai de encontro com ela. E o irmão falou que pregou porque isso ia de encontro com ele. Ansiedade pelas coisas dessa terra. Preocupação. Todos nós passamos. E não deveria ser assim. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, muito provavelmente você não faz isso por quê? Por não querer deixar as coisas desse mundo. Por não entender ainda que as coisas desse mundo vão acabar. Reflita no que você está investindo na sua vida. A gente colhe daquilo que nós plantamos. Se você está indo atrás das coisas dessa vida, você vai ter sucesso nas coisas dessa vida. Muito provavelmente. Depende, né? Às vezes a gente é teimoso demais com coisas que não é pra gente. Mas se eu decidir investir a minha vida, deixar de meditar na palavra de Deus, de vir à igreja e, em vez disso, eu decidir investir na minha vida profissional, pode ser que eu tenha sucesso na minha vida profissional. Mas um dia, isso será tomado de mim. Nós continuamos preocupados com as coisas vãs dessa vida. Ansiosos por isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 13 a 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso.
Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós vemos aqui a disputa por uma herança. Existe alguma coisa que dá briga no mundo, é briga por herança, né? É muito comum. Você vai ver compra de um terreno, várias vezes esse terreno tá o quê? Tá enrolado porque os herdeiros estão disputando. É a coisa mais comum. Não concordam em como dividir. Cada um se acha um pouco mais no direito que o outro. São brigas inúteis. Briga por valores dessa terra, desse mundo. Hoje nós brigamos por algo que nós achamos que é extremamente necessário. Amanhã já não vale mais nada. É muito comum a gente, depois de adulto, a gente olhar para o nosso passado e a gente pensar: como eu fui besta? Eu achava que isso era super importante. Eu briguei com aquela pessoa que eu gostava por causa disso, né? Quem aí nunca brigou com o irmão por causa de uma bolacha? Por causa de uma coisa inútil? Por um brinquedo que 5 minutos depois ninguém mais queria. A verdade é que a gente cresce e a gente transforma isso em outras coisas. Mas a gente continua sendo essa criança que briga por uma coisa que não vai ter importância nenhuma em breve. Não é verdade? Nós nos tornamos mesquinhos, gananciosos, rudes. Por quê? Porque nós queremos alguma coisa nessa vida. Nós queremos conquistar algo. Só se eu tiver isso eu posso ser feliz. Eu preciso disso. Enquanto que ter paz com Deus, cumprir o que Deus pede que nós façamos, está aí de graça ao alcance de qualquer um. E a gente não busca. Talvez nós estejamos buscando a nossa paz interior da forma errada. Aqui nós vemos na parábola um homem rico que encheu o seu celeiro, decidiu derrubar ele e fazer um maior ainda para conseguir acumular mais coisas. Isso me lembra muito várias religiões por aí. Várias igrejas por aí. Que pregam o quê? Venha e o seu celeiro multiplicará de tamanho. É comum essas pessoas falarem um pouco da Bíblia, citarem versículos, citarem o nome de Jesus, mas ela tem um chamariz: uma vida abençoada materialmente. E o que nós vemos aqui na palavra de Deus? Era errado o que esse homem desejou? Ele tinha muita posse. Ele queria recolher mais coisas. Que crime ele cometeu? O pecado dele é que ele depositou a vida dele
nisso. Se ele tinha tantos bens sobrando, ele poderia ter se voltado mais a Deus. E ele não fez isso. Ele decidiu acumular mais. Decidiu desfrutar dos prazeres desse mundo. Come, bebe, folga. Não é isso que você está buscando também na sua vida? Comer, beber, folgar, curtir? É um desejo que nós temos muitas vezes na nossa vida, irmãos. E não está errado a gente querer ter um certo conforto na nossa vida. Querer comer bem? Desfrutar? Folgar? Descansar um pouco? Quem aqui quer trabalhar eternamente? Ninguém quer. Eu vou fazer 35 e estou contando já a aposentadoria, irmãos. A gente está ansioso por esse dia, né? Infelizmente, a aposentadoria não é uma realidade. Mas a gente sempre busca uma forma, né? Mas para que eu quero isso? Eu quero ter tempo disponível para folgar, comer, beber. Aonde eu estou colocando Deus na minha vida? Será que Deus está presente na sua vida? Será que você deseja entregar a sua vida a Deus? Viver por Ele? Anseia estar com Cristo? Ou está pensando só no que você pode conquistar nessa vida? Toda vez que você vê alguém pregando sobre você ser abençoado materialmente, fuja. Porque isso não é bíblico. O que a Bíblia nos ensina é que Deus guarda. Deus nos dá o que é necessário. Deus nos dará o sustento. Mas nós não devemos correr atrás das riquezas desse mundo. Voltando lá em Mateus, ainda no versículo 35, Mateus 24, 35. Ele diz que as palavras de Deus não hão de passar, como as coisas dessa vida. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel naquilo que ele diz. E ele é fiel em tudo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Daniel 4, de 24 a 32. Diz assim. Daniel falando aqui. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore,
o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades perdão, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei de Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Versículo 32 ainda, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E na sequência ele de fato se transformou em aparentemente um animal, viveu como um animal. Irmãos, quem era Nabucodonosor? Era simplesmente o homem mais poderoso daquele tempo. Um dos mais poderosos do mundo, da história. E esse homem que estava tão poderoso no mundo, tinha o seu coração naquilo. Nós vemos pela frase dele aqui, se vangloriando de todo o seu império, que era de fato muito grande. Impressionante para qualquer ser humano. Mas não para Deus. O coração dele estava nas coisas erradas. Ele ouviu da palavra de Deus. Foi pregada a palavra a ele. E ele decidiu não escutar. Decidiu continuar perdendo a sua vida com as coisas desse mundo. Ele estava fazendo como aquele homem na parábola, comendo, bebendo e folgando, contemplando o seu próprio reino. E um homem tão poderoso como esse, de uma hora para outra, era um animal. Perdeu toda a sua glória. Ele poderia comer as comidas mais chiques e no restaurante mais chique da época. Mas o que ele estava comendo? A grama do chão. Podia ter as roupas mais belas e ele estava o quê? Coberto de pelos, com as unhas de animais. Algo impensável para o ser humano. Mas foi o que aconteceu com esse homem. Os bens de um imperador passaram. E os nossos bens? Bom, se ele perdeu tudo que ele tinha de um minuto para o outro, o dinheiro que eu tenho na minha conta, então, que esperança eu tenho? Não é nada. Nós lutamos, lutamos, lutamos para juntar tesouro na terra e, de repente, fico doente e tenho que gastar tudo para me recuperar. Se é que eu consigo recuperar. A vida do ser humano é assim. Por isso muitos entram em depressão por conta disso, tristeza profunda. Porque perdem aquilo que eles colocaram tanto o coração deles.
Será que nós não estamos também contemplando demais a nossa própria obra, os nossos próprios bens? Não se esqueça que a palavra de Deus, elas não passam, elas se cumprem. Ela é fiel. E ela diz que nós devemos confiar apenas em Deus, depositar nossos bens nele, nossa esperança, nossa fé, e não nas coisas dessa terra. Voltando em Mateus 24. Versículo 44 a 47. Ele vai nos dizer um pouco dessa promessa que Deus deixa e que ele diz que ele vai cumprir. Versículo 44 diz assim: Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os bens. Então, uma das promessas de Deus vai para o servo bom e fiel. O servo que ele põe aqui como fiel e prudente. Esse será abençoado por Deus na sua vinda. Será que nós, olhando para a nossa vida, nós podemos dizer que nós somos fiéis a Deus? Você tem sido fiel? Você tem sido prudente? Ou está meio relaxado em algumas áreas da sua vida? Versículo 48. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como nós vimos, Deus é fiel e cumpridor da sua palavra. Da mesma forma que nós podemos ter certeza que se ele diz que nos abençoará, se nós estivermos de acordo com a sua vontade, se nós formos servos fiéis, da mesma forma, essa pessoa que se esquece da vinda de Cristo, ele não estava desejando a vinda de Cristo. Ele, vai demorar para Cristo vir. Deixa eu aproveitar aqui a minha vida. Deixa eu fazer o que eu quero. Estava curtindo com o mundo, se embriagando com aquelas pessoas. Esse foi mandado direto ao inferno. Será que você não seria enquadrado com o hipócrita da palavra de Deus? Talvez não esteja espancando os seus conservos, mas não tem um coração desejoso por Deus. Não entregou a sua vida verdadeiramente a Deus.
aqui está escrito qual é o seu destino. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, Segunda Pedro 3, versículo 9 e 10, diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mais uma vez aqui a palavra de Deus afirmando que as coisas dessa vida se perderão todas. Tudo se queimará, virá pó. Os elementos se desfarão. Novos céus e nova terra. E ele acrescenta aqui que a vinda do Senhor será em momento inesperado. As pessoas por aí ficam em uma certa expectativa muitas vezes da volta de Cristo. Nós podemos abrir a internet e vários sites constantemente com notícias sobre sinais da volta de Cristo. Não é verdade? Às vezes a gente fica meio paranoico se a gente fica vendo essas coisas, né? A verdade é que a maioria dessas notícias não tem fundamento nenhum. Cuidado com as notícias que você vê disso, tá? Mas é verdade que a volta de Cristo acontecerá. Aquele servo fiel, ele está atento à palavra de Deus e ele sabe reconhecer os sinais. Mas talvez você seja pego desprevenido, porque não está aguardando no Senhor. Não está ansiando a volta de Cristo. Quando ele vier, será para fazer justiça, desfazer as coisas desse mundo. Mas por enquanto, ele está retardando a sua volta, porque ele é longânimo. Não porque nós somos merecedores. Ah, não, nós merecemos viver um pouco mais, desfrutar desse mundo um pouco mais. Não. Ele retarda a sua vinda por misericórdia das pessoas. Ele estende a sua mão para a salvação nesse momento. O problema é que nós não sabemos até quando nós temos esse momento. A volta de Cristo é certa. Mas também como aquele rico que estava juntando no seu celeiro, a vida dele foi encerrada ali. Inesperadamente para ele. Nós não temos certeza nenhuma dessa vida, irmãos. Somente que ela termina e que Deus trará a justiça dele. Para encerrarmos, Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 34. Diz: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Aonde nós temos depositado o nosso tesouro? O que você tem de mais valoroso hoje? Aonde está o seu coração? Está voltado a Deus ou às coisas desse mundo? Irmãos, eu espero que sirva de reflexão para todos nós essa palavra, que nós estejamos verdadeiramente ansiosos pela vinda de Cristo. E se você que ainda não tem a Cristo como seu Salvador, reflita na sua vida. No que você tem depositado as suas riquezas. Você está buscando as coisas desse mundo? Leia da palavra de Deus e veja que Ele pedirá contas de você um dia.